Glória a Deus, louvado seja o santo e poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, irmão Paulo, saúdo os amados irmãos, irmãs, amigos e ouvintes, com a graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos. Compartilho com os irmãos e as irmãs, amigos e ouvintes, aqui no livro de Romanos, capítulo 8, meus amados irmãos, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ao versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, meus amados irmãos. Os que estão em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, acaba de demonstrar que a vida sem a graça de Cristo é derrota, miséria e escravidão do pecado. Agora, meus amados irmãos, nesse capítulo 8, Paulo nos diz que a vida espiritual, a liberdade, tá vendo? Da condenação, a vitória sobre o pecado e a comunhão com Deus nos vem pela união com Cristo, mediante o Espírito Santo que em nós habita. Ao recebermos o Espírito e sermos por ele dirigidos, somos libertos do poder do pecado e prosseguimos adiante para a glorificação final em Cristo. Esta é a vida cristã normal, segundo a plena profissão do Evangelho. Tá vendo, meus amados irmãos? A lei do Espírito. A lei do Espírito. Versículo 2, olha. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Tá vendo, meus amados irmãos? Glória a Deus. Esta lei do Espírito de vida é o poder e a vida do Espírito Santo, reguladores e ativadores, operando na vida do crente. Tá vendo, meus amados irmãos? O Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo operando em nossas vidas, né? Na vida do crente. O Espírito Santo entra no crente e o liberta do poder do pecado. Tá vendo, meus amados irmãos? Como é Romanos 7 e o 23, olha só. 7 e 23, ó. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, tá vendo? Ao 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Tá vendo, meus amados irmãos? A lei do Espírito entra em plena operação à medida que os crentes se comprometem a obedecer ao Espírito Santo. Tá vendo, meus amados irmãos? Como o versículo 4 e o versículo 5. Versículo 4. Olha só. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ao 5. Porque os que são segundo a carne
inclina-se para as coisas da carne. Tá vendo, meus amados irmãos? A carne aqui simboliza o pecado. Tá vendo, meus amados irmãos? Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Tá vendo, meus amados irmãos? E o 13 e o 14. Ó, o 13. Versículo 13 e o 14. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo o Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ó, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Aleluia. Guiado pelo Espírito de Deus, meus amados irmãos. Descobre que um novo poder opera dentro deles. Poder este que os capacita a vencer o pecado. Tá vendo? Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus operando em cada coração, o Espírito Santo nos capacita para que nós possamos vencer o pecado, a lei do pecado e da morte. Neste versículo é o poder dominante do pecado, que faz da pessoa uma escrava do pecado. Tá vendo, meus amados irmãos? Como o versículo capítulo 7 e o versículo 14, olha. 14, ó. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Tá vendo, meus amados irmãos? Que a palavra de Deus nos afirma, reduzindo a miséria, como o capítulo 7, o versículo 24, ó. 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Tá vendo? Glória a Deus.